noite, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Vivências aqui na TV Canal 4 Marília. Como que vocês estão? Tudo bem? E de pertinho, tá tudo bem? Porque de longe tá bem, né? De perto a gente não sabe muito bem, né, gente? Estamos caminhando, tá bom? Vamos caminhando, vamos vivendo cada dia, né? O programa é Vivências, então a gente vai vivendo cada dia o seu próprio mal, tá bom? Eu quero, antes da gente começar e eu apresentar a minha convidada de hoje, eu até fiz uma chamada, gente, no Instagram, falando que você que é adolescente, jovem adulto, pais, muito importante você assistir esse programa hoje, porque a gente vai falar sobre futuro. E aí a gente vai desmistificar algumas coisas aqui para você, tá bom? E aí antes de você conhecer minha convidada e discutir esse assunto, eu quero te apresentar o look do dia, que a Boutique Fases da Lua, que me veste, escolheu para hoje esse look lindo, que eu até falei aqui para minha convidada, que eu acho que eu fiquei bem, gente, nessa paleta. O que vocês acham? Vou abrir uma caixinha de perguntas. Se eu fiquei bem nessa paleta, eu gostei. Esse e outros looks lá na Boutique Fases da Lua, na João Patrocínio de Araújo 297, no Paraty, você encontra, e as meninas, a Edna, a Bianca, a Shirley estão lá para te atender. E já segue aí a Boutique nas redes sociais, @Boutique Fases da Lua, e fica sabendo sobre esse e outros looks para você, viu, meninas? Muito obrigada por estarem aqui comigo sempre. Vamos falar de futuro, gente? A gente já falou de tantas coisas. Semana passada a gente falou da frustração da Copa, lembra? Hoje a gente vai falar, chega de frustração da Copa, vamos falar de futuro, né? Que a vida continua para todo mundo, né, minha gente? Vamos conversar hoje com a psicóloga Renata Martini. Ela é psicóloga clínica e ela também trabalha com orientação profissional e de carreiras. A Renata está aqui para conversar com a gente sobre esse processo que nós podemos passar e nós temos disponível para a gente se conhecer antes de fazer uma decisão sobre o nosso futuro. A Renata também é psicóloga lá no Instituto Cognitivo Comportamental. Um beijo para todo mundo do Instituto que está aqui compartilhando conhecimento com a gente. Renata, seja muito bem-vinda ao programa Vivências. Obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. Que bom, né? E a gente vai falar sobre orientação profissional. Eu até nem combinei com você, mas eu só queria entender um pouco de você. Por que antigamente era vocacional e hoje é profissional? Porque antigamente era orientação vocacional que a gente fazia, não era? Uma questão de vocação, predestinação, alguma coisa nesse sentido? Né? Como se tivesse uma marca nossa ali, né? Isso, que eu tenho que seguir, uma vocação. E como se fosse algo que fosse um caminho sem volta. Minha vocação é essa, entendi. Como se também não tivesse correção de curso aí no meio do caminho, né? Hoje a gente fala de orientação profissional, entendendo a profissão como uma parte de uma identidade do indivíduo, né? Um papel social que a gente ocupa, tão importante na vida, né? E a gente tem o direito de escolher. Se a gente olhar para a vocação, talvez a gente tem que seguir aquele caminho que foi colocado pra gente de alguma forma, né? E aí talvez a orientação profissional e de carreira seja uma forma da gente, até através da sua ajuda, enquanto orientadora, ver o que a gente se adapta mais, que a gente tem mais habilidades, alguma coisa nesse sentido, né? Você sabe que você usou a palavra mágica aqui. Eu acho que se ficar uma palavra hoje, pode ser essa, escolha. Ah, legal. Né? Porque assim, mais do que uma vocação, a profissão e as escolhas que a gente faz de carreira ao longo da nossa vida faz parte de tantas outras escolhas que a gente adota, né? Em outros papéis que a gente tem na nossa vida, a maternidade, o social, a espiritualidade, enfim, são muitas áreas da vida e a carreira, a profissão, ela anda junto, né? Então, assim, a gente se preparar para as escolhas, né, ligadas à carreira, é onde a orientação profissional ajuda, né, assim, apoiar esse processo de escolha. E aí eu queria entender, então, e até para o pessoal de casa, gente, vocês entenderem por que você, né, dentro da psicologia, você também trabalha com psicologia clínica, mas por que tem essa área da orientação profissional e de carreiras, Rê? Aí eu vou ter que contar até um pouquinho, né, da minha... Vai ter que contar a vivência dela, gente. Porque o programa é vivência.
né? Ou das escolhas que eu fiz, né? Ao longo da minha carreira, ao longo da minha vivência. Você sabe que eu fiz psicologia querendo trabalhar em organizacional. Olha só. Um pouco na contramão, né? Eu não sei como era com você, mas às vezes a grande maioria, né, busca psicologia querendo clínica. Aí já começa, né, pessoal? Não é uma escolha, era quantas escolhas? Escolha psicologia, depois o que dentro da psicologia? Que tem vários campos. Vários campos, eu me identifico, conversa com quem eu sou, né? Então, assim, dos exemplos que eu tinha, daquilo que eu já acreditava, eu fui para a psicologia, mas já inclinada para essa parte de recursos humanos, né, de gestão de pessoas. E aí foi por onde eu comecei meus estágios. Então, tenho mais de 20 anos de formada, mas eu comecei a trabalhar em 2 grandes empresas ali, acho que uns 15 anos, trabalhando com gestão de pessoas, mas principalmente com desenvolvimento. Tá. Então, essa palavrinha também, né, que marca a nossa trajetória profissional, o desenvolvimento. Então, programas de estágio, né, desenvolvimento de liderança, programas de trainee. Então, já era onde treinamento, onde minha experiência é maior. A maternidade entra na nossa vida e de novo escolhas, né? Como que a profissão, ou as escolhas que eu faço de carreira, conversa com meus outros papéis, né? E depois eu sou mãe de 2 meninos, e depois que a maternidade entrou na minha vida, eu comecei a repensar a minha carreira, não como um problema, mas pelo contrário, era uma fase que eu estava bem feliz, inclusive, onde eu estava, fazendo o que eu estava fazendo. Mas passa a ter outros valores, né? A gente vai mudando ali. Por isso que não é uma vocação também, né? Porque, poxa, agora minha vida está diferente, numa outra fase, em outro contexto, com outras prioridades. E aí o repensar a carreira para encaixar nas minhas outras necessidades. Foi quando eu fui para a clínica, então faz 6 anos que eu estou atuando, né, como psicóloga clínica. E aí, eu acho que isso que é o legal quando a gente fala de profissão, porque eu acho que é uma malinha que a gente vai carregando de competências, de habilidades, que a gente só enche, né? Dificilmente a gente esvazia, né? Então, assim, as experiências anteriores, mesmo que parecem no primeiro momento desconectadas com as novas escolhas que você faz, elas servem, né, para você ir moldando outras formas de atuação. Então, hoje na clínica tem esse nicho, né, da orientação profissional e carreira, que além de ser um nicho que eu me identifico muito, eu acho que é uma demanda que é tão importante quanto cuidar, né, é tão importante para a saúde emocional, para a saúde mental, como outras áreas ali que a gente cuida, né, hoje na clínica. É verdade, se a gente olhar para isso mesmo, porque é uma escolha tão importante, né, que às vezes vai nortear, né, a nossa vida, vai nortear com quem que a gente vai se relacionar, onde a gente vai morar, né? Talvez, será que eu quero fazer um intercâmbio? Será que eu quero continuar no Brasil? O que eu quero fazer da minha vida, né? É grande isso, né? O que eu vou fazer da minha vida? Tem uma questão de sentido, de identidade, tem tudo isso envolvido, né? E quando a gente, talvez, tem essa perda de identidade, de sentido, podem vir outras psicopatologias, né? Com certeza. Tá muito interligado, né, Rita? Tá, totalmente. E foi isso que gente, não é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra, né? Exato. Ali tem a parte clínica e com as demandas todas que a gente cuida, né, no dia a dia. Mas tem esse nicho que eu me identifico muito e, principalmente, eu falo que a profissão, a carreira não nos define, embora muitas vezes a gente se apresenta, né? Quem que é fulano, né? Sei lá, é o gerente do banco, ou é a psicóloga do ICC, né? Ou a apresentadora da TV, né? Não é a profissão que nos define, mas ela faz parte da nossa vida, né? Assim, inclusive como fonte de realização, como fonte de frustração, como você mesmo disse, né? Apoiando outros planos, né? Então, eu olho, a gente chama de orientação profissional e carreira, mas que eu olho que é um trabalho muito mais de autoconhecimento, de descobrir quem eu sou, né? O lugar que eu quero ocupar no mundo, e de apoiar
a construção dessa escolha ao longo da vida, ao longo da né? vida. Isso, e nesse ponto também, gente, que eu queria entrar com vocês e com a Renata, no sentido de, primeiro assim, como funciona, né? Até não vai falar tudo, né, Renata? Porque se você quiser saber, você vai entrar em contato com a Renata, tá bom? Mas como que funciona? Se são sessões fechadas, quanto tempo e tudo mais? E para quem que é? Né? Às vezes a gente ouve, até no senso comum, que quem vai fazer a orientação profissional é quem está num processo talvez de vestibular, mas Ana, eu já tenho 50 anos e eu não sou realizado, né, no meu trabalho. Será que eu posso tentar ver, me encontrar? Então assim, o que é, como que funciona e para quem que é a orientação profissional? Vamos lá, né? O que é mais comum, né? Vou falar do senso comum aqui. O que é mais comum, a gente pensar na orientação profissional para o adolescente em primeira escolha, que está terminando o ensino médio, que está aí, né, nas vias de prestar o vestibular. Aí acho que é até legal depois a gente falar, né, desse adolescente, das dificuldades da escolha. Mas vamos combinar, né, gente? Escolher é complexo em todas as fases da vida. E a orientação, ela não é aplicação de teste, né? Hoje a gente vive uma cultura da resposta rápida, né? E de um caminho curto para algo tão complexo, né? Então, a orientação é muito mais focada no indivíduo do que no curso, né? E não é uma aplicação de testes. É claro que os testes orientam, né, o trabalho. Aliás, um dos testes que eu gosto de aplicar logo no começo, principalmente para o adolescente de primeira escolha, é uma escala de maturidade para a escolha profissional. Muito mais do que classificar ele, né, quão maduro está a escolha, ela ajuda a identificar se a dificuldade de escolha está no quanto que eu conheço das profissões, quanto que eu conheço sobre mim mesmo, ou se está nas minhas atitudes ligadas voltados à escolha profissional, né? O quanto que eu consigo fazer isso com autonomia, com independência, o quanto que eu assumo responsabilidade daquilo, né? Principalmente falando do jovem na primeira escolha, às vezes a gente encontra uma dificuldade não por se identificar com determinadas profissões, mas de bancar essa escolha, sabe? De renunciar, de pagar o preço da trajetória, né? De uma mudança, às vezes de uma decepção ali para uma expectativa dos pais, ou lidar com a insegurança, será que eu dou conta, né? E essas dúvidas, né, você concorda que ela caminha ali com a gente ao longo da vida, né? Várias vezes a gente fala, será que era isso mesmo, né? Eu falo que vai mudando a pergunta, sabe? Então, adolescente, qual profissão eu vou seguir? O universitário, será que eu fiz a escolha certa? Né? E aí tem a escolha dentro da escolha, né? Eu falo que é difícil escolher pela engenharia, mas depois qual engenharia, né? Diferente de tantas, até porque hoje essa é uma realidade também. A gente tem muitas opções de escolha, dá liberdade, mas gera ansiedade. Exato. Né? Então, depois que eu tô ali formado, que é onde a identidade profissional acontece mesmo, é quando não é só eu me identifico como um arquiteto, é quando eu vivo a partir da arquitetura, né? Forma a minha identidade ali de carreira. Então, o recém-formado, por onde eu começo, né? A pessoa que já está ali num trabalho, será que faz sentido? Ou se faz sentido para essa fase da vida? A gente deu o exemplo aqui da maternidade, mas às vezes eu repenso ali, né? Se os valores que eu tenho continuam ali sendo atendidos por aquela escolha. Aposentadoria, depois que o meu trabalho deixou de ser o centro da vida, né? E a gente tem, e até pensando na longevidade e pela necessidade do mercado, a gente tem visto muitas pessoas, né, 40 mais, 50 mais, fazendo transição de carreiras super importantes, né? E ali se inserindo ali em novas demandas de mercado, porque o mercado está muito rápido, né? Está mudando demais, né? A gente está falando de se preparar para profissões que nem existem ainda, né? É verdade. Então, se a gente for olhar, a orientação profissional de carreira é para todo mundo, para todas as idades. Na verdade, para
a demanda que a gente tiver naquele momento, né, Rê? Muitas vezes a gente quer uma orientação de carreira, né? De como que eu estou me desempenhando naquele meu processo, como que eu me desempenho naquela minha profissão. Mas às vezes eu quero fazer uma transição de carreira, às vezes eu preciso, né? Muitas vezes, gente, temos a IA aí, né? E às vezes a gente vai precisar fazer transição de carreira. Isso. Não é nem que a gente quer. É questão de sobrevivência. É questão de sobrevivência. Sim. Aí é muito comum. Não é? Porque aquilo que me gerava... A gente fala muito de motivadores, né? Que a gente busca identificar os valores, os motivadores dentro de um processo de orientação profissional. E às vezes aquele meu motivador, ele não está mais sendo sustentado por... eu tinha um status porque eu tinha determinado cargo ali, né? Só que mudou e aí, pelo contrário, às vezes foi desvalorizado aquele trabalho que eu executava, ou pela ameaça da tecnologia, ou por outras coisas, eu preciso me reinventar, né? O adolescente, talvez, ele não tem ali experiência, repertório anterior, né, para fazer uma escolha segura, por isso do papel dos pais, por isso do privilégio, talvez, ou da importância de a gente buscar uma orientação, né, um apoio nesse momento. Mas ao longo, né, de outras fases da vida, a gente também tem que sobreviver aí a outros tipos de ameaça que o mercado de trabalho traz, né? E voltando para o adolescente, na sua experiência, ele vai atrás de você para você definir, né, uma profissão? Olha, eu vou vir aqui falar com a Renata para ela falar se eu vou ser médico, para ela olhar para mim e falar se eu vou ser engenheiro. Eles vão com essa demanda, com essa necessidade? Como que é? Como que ele chega, né, esse adolescente até você? Em geral, ele chega achando que tem ali uma bola de cristal. Uma bola de cristal. Você vai falar até qual faculdade que ele vai passar. Fique tranquilo. Na verdade, não é só uma resposta, não que a Renata não tenha, né? Como na orientação profissional, a gente vai descobrir isso juntos, né? E o que ele vai ter na orientação profissional é subsídios, recursos, reflexões, para ajudar ele nessa construção. Só que a primeira desconstrução que a gente faz é entender que não é uma escolha de garantia de sucesso, né? Olha que a gente está falando aqui muito mais de incertezas do que certezas, né? Eu gosto da analogia de que uma viagem ali, né? A gente não tem como prever tudo o que vai acontecer ao longo da carreira, ou se aquela escolha que eu fiz hoje vai me levar onde eu quero chegar, né? É importante, né, eu saber para que rumo que eu quero na minha vida, né? Assim, o que eu quero encontrar no meu futuro. E isso me orienta, isso me guia. Mas eu posso pensar ali num mapa para isso, né? Assim, quais caminhos que podem me levar até lá. Então a gente conversa sobre isso, por isso que eu falo que é um projeto, né? A gente conversa sobre isso, mas eu falo que ajudar o motorista, muito mais fortalecer o motorista e ajudar ele a lidar com esse caminho de incertezas, né? Sim. Então não é zerar... ele entender que é uma escolha que não me garante o sucesso, né? Assim, acho que mais do que saber qual é a profissão, é desmistificar um pouco isso, que a profissão sozinho vai dar conta de todas as expectativas dele, ou principalmente de todas as necessidades e realizações deles, né? Como exemplo, é muito comum, às vezes, no processo de orientação profissional, eu identifico ali uma área que faz sentido para mim, né? Vou pegar a dança, uma área de arte, uma área mais artística, e eu escolher dentro do meu projeto não seguir com essa identificação como uma profissão. Ou como hobby, eu busco outros caminhos, né? Então, eu escolho uma viagem diferente, não significa que a dança vai deixar de fazer parte da minha vida. Porque senão fica dicotômico, né? Eu nunca mais vou poder olhar para a dança, né? Exato. Fica dicotômico, e nem sempre a profissão vai dar conta de todas as nossas necessidades, né? Verdade. Às vezes até sim, vale a pena eu fazer a dança, mas...
a gente tem pouca oferta ali de graduação, por exemplo, nessa área. E às vezes é uma formação que eu tenho que fazer em outra cidade, né? Será que eu estou disposto? Aí por isso que eu falo a escolha, a renunciar ao que eu preciso, a pagar o preço ali, né, dessa minha escolha, ou eu faço outras escolhas que parecem mais coerentes, né, com a minha disposição, com a minha realidade, inclusive, sem deixar de olhar para essa área de identificação, que eu posso trazer isso com outros formatos na minha vida. É muito verdade isso. E os pais, eles também chegam com uma expectativa muito grande na questão de, talvez, né? Porque o que eu vejo na minha prática é um pouco de algumas pessoas estarem cursando ou já, sei lá, tem a profissão deles, mas que era um sonho do pai e da mãe. Não era o sonho da pessoa. E a pessoa falou, ai, deu certo, eles pagaram a faculdade, eu até gosto e tá tudo bem. Né? Mas era uma questão do pai e da mãe. Né? Então chega isso também para você, até mesmo para você orientar esses pais de alguma forma? Eu costumo falar que o adolescente, o adolescente, ou todos nós precisamos de ter autonomia, né, na nossa escolha. Mas o adolescente não chega sozinho, né? Ele chega com vozes internas, né? Então, assim, os pais exercem sim influência na escolha, consciente ou não, né? Até a influência em não decepcionar quem eu amo, né? E o papel dos pais... Só que o contrário também acontece, sabe, Ana? De pais que procuram orientação. Falam, eu quero que ele escolha, eu não quero interferir, sabe? Eu quero que ele seja feliz, eu quero que ele escolha sozinho. E às vezes ele não percebe que até isso, não querer influenciar, ele já está influenciando. É verdade. Né? Assim, é claro que os pais, eles têm um papel importante ali em apoiar o filho nesse processo de decisão, né? Mas esse teste que eu falei, né, que ajuda a identificar a maturidade, às vezes a gente percebe que a baixa autonomia é justamente por ser um jovem que se influencia ali, né? Pela história da família, pelo aquilo que ele entende que é uma expectativa dos pais, né? Pelas carreiras que são valorizadas ou desvalorizadas ali no meu núcleo familiar. Então, isso é comum. E aí, a gente, no processo de orientação, a gente ajuda até a identificar quais são esses influenciadores. Olha, né? Que interessante. Lembrando que a gente está falando de um jovem, ou no momento de mundo, que a gente recebe muitas influências, né? A gente está ali exposto a redes sociais, consumindo influência o tempo todo. Então, às vezes, no processo de orientação, às vezes não está nem falando da carreira, da profissão X ou Y, mas a gente está ajudando esse jovem a se enxergar independente do influencer, né? Sim. Ou dele trabalhar o que ele entende como idealização daquela profissão, mas fazendo pesquisas de um jeito mais crítico, né? E não do jeito meio inocente que a gente até confunde, né? Assim, opinião de dado de realidade, né? Porque é comum assim, eu não quero fazer... eu gosto de criatividade, pensamos ali, sei lá, uma área possível por exemplo, publicidade, né? E aí, vamos pesquisar sobre publicidade, porque isso a gente faz também na orientação, né? Trabalhar o que é uma idealização da escolha e o que são dados daquela profissão, né? Critérios ali importantes, né? Como que é a rotina desse profissional? Né? Isso. Várias coisas, né? Não, já pesquisei. Vai ver, pesquisou, um vídeo no YouTube que ele viu, no TikTok, de alguém que falou da sua experiência. É válido, óbvio, mas isso sozinho não é o suficiente. Não constrói, né? Não constrói, É verdade. É muito interessante todo. Então, assim, se a gente for olhar, é um processo muito criterioso, né? Quando as pessoas acabam falando, né? Eu vou fazer um teste. Né? Gente. Não, né? Não. Eu estava em Fartura hoje, dando uma palestra lá, né? E aí a gente estava conversando sobre valorização profissional e tal, e a gente falou sobre saúde mental. E eu falei assim,
quem aqui usa a inteligência artificial para fazer terapia? E aí eles nem perceberam tanto, assim, a pergunta, que levantaram a mão e abaixaram, assim, porque eles lembraram que eu sou psicóloga. Eu falei, não acredito que eles fazem isso. Mas, enfim, isso é assunto para outro momento. Mas existem muitos testes, né, na internet, teste assim, teste assado, que às vezes acaba até sendo um desserviço, né? Não ajudando e atrapalhando, porque a gente acaba trabalhando, gente, a rotulação. No teste deu lá que eu vou ser médico, e eu vou ser médico, e eu vou ser médico, e agora eu vou ser médico. E a gente nem sabe das condições para isso acontecer, né? Então, a orientação profissional, pelo que a gente entendeu aqui, gente, é muito mais do que uma aplicação de testes. É autoconhecimento, é crítica, né, Rê? Sobre si mesmo, sobre as suas escolhas, é todo um processo de olhar para dentro, né? Sim. É nesse sentido, né? Eu gosto de, principalmente de um adolescente de primeira escolha, entender, ajudar ele a entender quem eu sou, quem eu estou me tornando, que lugar eu quero ocupar no mundo, né? Então, é esse olhar para si e a profissão ou a carreira como um meio, né? Para eu estar expressando essa identidade. É óbvio, né? Os testes ajudam. Nas escolas, né? Eles oferecem ali um trabalho de orientação, mas é claro que não, às vezes não é o suficiente, né? Para fazer alguma coisa tão direcionada, tão profunda, né? Talvez. Então, hoje, tanto é que hoje na clínica eu faço esse atendimento tanto no formato individual. E eu estou abrindo agora, né, o formato de grupos. Olha que legal. Né? Porque eu acho que é uma forma também de atender essa necessidade do mercado, né? De um jeito mais acessível ali. Grupos de 3 a 5 pessoas, para justamente não perder essa riqueza ali, né? Da individualidade ali. Mas, então é um processo de algumas sessões justamente, né? Normalmente é uma média de 10 a 12 sessões. Legal. Justamente para a gente construir esse projeto de vida, né? Mais do que olhar a escolha pela escolha. Gente, fica a dica para vocês, então. Para vocês que estão aí na primeira escolha, como a Renata falou, entre em contato com o ICC. Eu vou pedir para o pessoal deixar o @do ICC, ICC Marília. Entre em contato, vão achar a Renata lá no ICC. Tem o @ da Renata também, né? Entre em contato direto com ela. Eu acredito que vale muito a pena a gente procurar suporte nas nossas escolhas. O meu irmão, ele fala assim, que escolher dói, porque a gente deixa de escolher tanta coisa para escolher uma. Se a gente olhar para tudo que a gente tem, por conta de uma coisa que a gente escolheu, a gente entra meio em crise, meu irmão fala. E de fato, gente, é muito difícil. Se a gente pode ter um apoio, ainda mais que ela está falando dos grupos e tudo mais, eu acho que vale muito a pena. Aí uma dica para você construir conhecimento, tá? Ô, Rê, quero te agradecer. Eu quero. Tá vendo como é rápido? Muito! Eu preciso aumentar esse programa, né? Olha, vou apoiar, viu? Quero te agradecer por estar Obrigada. aqui, né? Conversando sobre orientação profissional. Vou deixar só um spoilerzinho. Em agosto, a Renata volta para falar sobre um outro projeto, então fiquem atentos, né? Queria que você deixasse uma mensagem para o pessoal aí do seu trabalho, alguma mensagem que você quisesse deixar para o pessoal. A gente defende tanto, né, o autocuidado, o cuidar da saúde mental. Então, olhe para si, né, nas diferentes áreas da vida, nas diferentes necessidades. E busquem essa autonomia, não, esse protagonismo, né, quando fala de carreira. É claro que nem sempre a gente consegue colocar as nossas escolhas, né? Tem um mercado ali, né, que favorece ou não aquilo que faz sentido para mim. Mas, assim, é tão preciosa a nossa vida, né? E as escolhas que a gente faz. Então, assim, pensar, dedicar um tempo, olhar para a gente, né? Buscar ajuda para cuidar também dessa área da vida, né? Que é tão importante, né? Às vezes é até fonte, uma área que me ajuda a compensar ali, né? Dificuldades em outras áreas ou vice-versa, né? Então faz parte de quem nós somos e vamos cuidar da nossa carreira com carinho. Exatamente. Rê, muito obrigada. Obrigada. A Vivência está de portas abertas para você e para todo mundo do ICC, que eu tenho muito carinho por vocês. Teremos mais psicólogas aqui, né? Sim, com certeza. E a gente se vê daqui uns programas aí, gente. Fiquem assim atentos.
E se cuida, tá bom? Você tem essa oportunidade para escrever uma história linda. Não vai aí ouvindo influencers ou ouvindo pessoas aleatórias. Você tem que se ouvir. E para você se ouvir, muitas vezes a gente precisa de ajuda para isso, tá? Fique bem e a gente se vê no próximo episódio do programa Vivências. Até mais.